Fala, gurizada, bom dia, tudo bem com vocês? Vou desligar o afogador do carro. Neste momento 14 graus nesta terça-feira. Olha, começou o friozinho aqui no sul. Responder uma pergunta que me fizeram, o pessoal do canal aí, sobre o Fiesta mexicano versus o Fiesta brasileiro. Eu fui dono de um Fiesta mexicano, então eu posso falar um pouco dele. E do Fiesta brasileiro eu só tive a oportunidade de dirigir por algumas vezes. Não fui dono, mas talvez pretendo, quem sabe, sonhando comprar um. Então eu vou fazer meus comentários sobre as diferenças entre eles, que foi o que me perguntaram. Qual que vale a pena comprar e coisa e tal. O carinha entrou na contramão. Vai dar ruim isso. Enfim, a gente não vê muito mexicano por aí, tá? Porque ele só foi trazido durante 2 anos, 2011 e 2012. Existem alguns 12 e 13, mas eles foram trazidos em 2012. Mas quando ele chegou, ele veio para abalar o mercado, porque era totalmente diferente do Fiesta que a gente bem já conhecia, o Rocan. Então ele foi uma grande surpresa, mas veio bem mais caro. Eu lembro que na época o preço do top era 52 mil reais, que equivale ao Titanium hoje. Hoje o Titanium está na faixa de quase 70 mil reais. Então esse preço subiu. Inclusive a nota fiscal do carro que eu tinha era de 52 mil reais. Depois ele acabou tendo seus aumentos, como sempre, tá? Então vamos comparar um com o outro, tá? Os dois Fiestas são bem semelhantes, principalmente na traseira, mas eles têm algumas diferenças bem interessantes. O Fiesta brasileiro, só para relembrar, ele começou a ser feito em 2013, 13 e 14. Então os Fiestas 13 e 14 já são os brasileiros. E aí ele tem até hoje, 2018, que foi reestilizado. A gente está com ele aí no mercado. O Fiesta, em termos de motorização, o Fiesta, o mexicano ele só tinha uma opção de 1.6, 16 válvulas, se eu bem me recordo, 115 cavalos. O brasileiro já é também 1.6, 16 válvulas, só que ele tem 128 cavalos, ele tem um pouquinho mais de cavalaria. Os dois são tão fortes quanto são econômicos. A diferença é realmente a cavalaria. O brasileiro tem um pouco mais, mas isso não chega a ser um demérito para o Fiesta mexicano, porque o carro é muito bom. O motor dele é um ponto muito interessante, tá? Isso mesmo que se você procure na versão de entrada quanto na versão top de linha, não vai fazer muita diferença, tá? O carro é muito bom. Mas o Fiesta brasileiro tem a opção do 1.5, que agora, pelo que me parece, foi descontinuado. Então a gente vai ter durante o hall do Fiesta, a gente vai ter essas 3 opções. Motor brasileiro 1.5. Na verdade, o do mexicano, o motor também era brasileiro, tá? Antes que eu me esqueça, ele era feito aqui no Brasil, foi o que me deu confiança para comprar o carro. Se o motor fosse importado, nossa, a gente ia ter uma manutenção bem complicada. Mas o motor é brasileiro também. Então tem essas três opções: o motor do mexicano, o motor do brasileiro e o 1.5 também brasileiro. Qualquer um é uma boa pedida. Tá? Aí vamos para a segunda questão, que é a dirigibilidade, conforto. É a mesma coisa, não mudou nada de um para o outro. O brasileiro que eu dirigi, ele era aro 15, o que eu tinha era aro 16. Eu achava que a diferença do carro ser meio rígido assim, eu imaginava que era por conta do aro 16 e o pneu fininho, mas não, é uma característica do Fiesta de ser um carro com embreagem um pouco pesada, um carro mais puxado para esportividade. É uma característica tanto do Fiesta mexicano quanto do Fiesta brasileiro. Então, neste ponto, qualquer um dos dois vai satisfazer você bem, se você gosta de um carro que tem uma puxada mais
esportivo. Mas isso não, essa rigidez não compromete a segurança do carro, não compromete em nada. É que eu me acostumei, até por andar com o Monza, com um carro macio. Então, esse é o grande X da questão. O Gol também é um carro rígido, mas o Fiesta, mas pelo menos o conduto de embreagem, câmbio, é um pouco mais macio assim do Gol, a Volkswagen em si. Isso foi uma coisa que eu estranhei na Fiesta, achei que fosse um pouco mais macio. Mas nada que atrapalhe o carro. O brasileiro tem a opção do câmbio Power Shift, que não é automático, fique bem claro, ele é automatizado. Já o mexicano não tem, graças a Deus, nem mesmo no sedã. O sedã passou a contar com câmbio automático na virada do design, aí ele começou a contar com Power Shift. O mexicano não tem câmbio automático. É engraçado dizer que o mexicano não tem câmbio automático porque o sedã continua sendo importado do México. Então, se ele já é o novo design, o mexicano tem câmbio automático. Tá? Essa tem a possibilidade de ter. Eu não lembro de ter visto algum que não fosse automático, pra falar bem a verdade. É bem comum o sedã ser automático. Tá. Bom, falamos de motor, falamos de dirigibilidade. Agora vamos falar do interior. O interior deles, o design é muito parecido. Tem um black, o Titanium é um black piano, assim, bem acabado. Mas o painel, quando ele começou a ser produzido no Brasil, isso aí a gente está falando do hatch, ele começou a usar um material, não usava o mesmo material do mexicano aqui no console. Ele começou a usar plástico normal, enquanto o mexicano é um soft touch. Você entra no carro e se você pode até passar despercebido, porque o design é bem o mesmo assim, mas quando você toca, você vê que o do Fiesta mexicano é emborrachado, e isso dá uma sensação de ser um acabamento melhor, e não só como dá uma sensação, como é melhor acabado, tá? Não só isso, mas um conjunto aqui visual dos displays de velocidade, de rotação, tudo isso ele é mais, você vê que é mais bem trabalhado. Embora o design seja igualzinho do Fiesta brasileiro, o do Fiesta importado, você vê que o negócio é melhor. A iluminação dele é vermelha, já a iluminação do brasileiro é branca com azul. Eu particularmente gosto mais do azul, mas no Fiesta o vermelho ficou bem mais legal, era bem mais bonito, apesar de ser um pouco mais chamativo. E eu de certa forma me acostumei com branco e vermelho por causa do Gol da Volkswagen, que a partir de 2014 adotou a iluminação branca e vermelha nos seus carros. Antes era azulzinha, bem legal inclusive. E então é uma coisa que você vê que o acabamento interno do Fiesta realmente é melhor, do Fiesta mexicano, é claro. A questão dos bancos, o Fiesta mexicano ele tem duas opções, banco de couro e o banco normal, convencional. O convencional deles para o convencional nosso não muda muita coisa. O banco de couro deles para o banco de couro brasileiro tem uma boa diferença. Os desenhos do brasileiro eu acho feio, mas não é mal acabado. Enquanto o do Fiesta mexicano ele é um banco liso, não tem gomos, e ele tem um filete branco de costura na borda do banco, e remete muito os carros dos anos 70, embora ele não tenha aqueles gominhos que costumava ter, que o Fusca tinha, que os Dodge tinham. Ele não tem aqueles gominhos, mas ele relembra um design dos anos 70, melhor dizendo, mas um perfil liso. E isso é simples, mas muito bem acabado e muito bonito. É um diferencial. Aí eu contaria que o interior do Fiesta brasileiro não é tão bem acabado quanto o do mexicano. Uma coisa muito interessante do Fiesta em relação, por exemplo, às portas, ele deve ter tipo um pêndulo, alguma coisa nesse sentido, que você abre a porta, dependendo da onde você largar, ela vem e fecha sozinha. Isso é uma coisa bem legal, é interessante, não precisa bater a porta, não precisa fechar, é só tu largar, ela vem e fecha direitinho. Mas isso são as duas portas da frente, as portas de trás não são assim. As portas de trás são convencionais e você tem que fechar na mão.
Espaço interno traseiro é meio apertado. Ele não é muito confortável para 3 pessoas lá dentro. Sim, até dá pra viajar, mas fica apertado. A vantagem que o Fiesta brasileiro, aliás, o Fiesta mexicano, ele tem apoio para as 3 pessoas, apoio de cabeça para as 3 pessoas, na versão que eu tinha. A do brasileiro não tem. Eu acho que só esse novo agora que tem, eu não lembro de ter visto nem mesmo, acho que apenas no Titânio talvez tenha, não me recordo, tá? Outra coisa que é interessante, agora falando do exterior, o Fiesta mexicano, ele tem 2 opções de design. Uma com aro 16 e LED na frente, esses detalhes de LED, e o outro é um aro 15, uma roda cheia de raios, sem os LEDs na frente e embaixo no para-choque. Ele tem só a moldura preta daí. Antes que eu me esqueça, pessoal, eu esqueci de falar do sistema do som do Fiesta. É brilhante, qualquer versão. Eu só não sei se a 1.5 é bom porque ela não tem o computador, o esquema de telinha aqui eles não tem, então eu não sei se o som dele é tão bom quanto do outro. Eu imagino que sim. Ele tem todos os alto-falantes do Fiesta são nas portas. Então é bem interessante, assim, inclusive um bem aqui em cima, Twitter bem pequenininho, dá uma qualidade de som brilhante do carro. Agora voltando para os detalhes externos, né, como eu estava falando, o Fiesta mexicano tem essas 2 variantes, não o carro. E se você puder optar pelo mais completo, vai ser mais legal. A diferença às vezes é pouca no dinheiro, então compensa, tá? Vamos passar por um BMW i3. Eu já tinha visto, eu sei que aqui em Canoas tem um. Talvez agora no vídeo vocês vão ver. É bem legal, não faz um barulho, mas nunca andei. Então voltando ao Fiesta, acho que agora vocês vão conseguir ver ele aí, a gente tá passando ele. Voltando a falar do Fiesta, o mexicano, ele realmente tem essas 2 variantes, tá? Que a gente estava comentando. Em ambos os casos, ele tem um perfil esportivo, mesmo sendo com aro 15. E ele tem uma saída dupla de escapamento na traseira, o mexicano. O brasileiro, ele é uma saída única e simples. O brasileiro não tem LED em nenhuma das versões, apenas agora na Titânio, nesse redesenhado. E é lá no para-choque novamente, não é no farol. E o mexicano, ele tem alguns frisos cromados que lembra carro mais top de linha. Geralmente costuma ter uns frisos e coisa e tal, cromados. Uma coisa que destaca o carro de top de linha. E uma coisa que a gente só tem no Titânio brasileiro, embora o Titânio tem uma roda toda raiada, que é muito bonito, né? Então ele tem esse diferencial aí em relação ao brasileiro. No lugar do LED, o nacional foi substituído por farol de neblina. Você liga aqui embaixo e tal. Ele só vem a partir da versão 1.5S para SE para cima. Ele no 1.5S não tem. 1.5S vem com calota também. Ele não tem aqui a telinha do rádio, coisa e tal, dos menus do computador de bordo. Uma coisa que o brasileiro ficou melhor em relação ao mexicano é que a medição do consumo do mexicano, ela é feita no padrão americano ou europeu, não sei dizer, que ele mede por litros. Então a gente vai passar aqui pela versão intermediária, ó, de entrada do Fiesta brasileiro, do Fiesta mexicano, que não tem o LED, como eu falei para vocês. Você tem que fazer o cálculo para saber qual é o consumo médio do carro. Ele vai te apontar, por exemplo, 7,2%. Então você tem que pegar e dividir um pelo outro para saber qual é o consumo real do carro. Já o brasileiro, ele te traz essa informação pronta, ela já vem convertida. Então foi uma coisa que melhorou. Pra mim era só fazer a conta, né? Mas enfim. Até onde eu sei, nenhum dos Fiestas que são
mexicanos vinha com sensor de estacionamento, isso não era nem opcional na época, mas poderia ser colocado na concessionária. Já o brasileiro, ele tem como opcional a partir de 2015, o 14 não tem. Se você vê que algum tá com, é porque colocaram, principalmente 14 e 15 também, o 15 era opcional. E então você começa a traçar aí as diferenças de um pro outro, tá? Os dois carros são excelentes. Vamos só fazer uma última comparação entre o 1.5, as escaladas do brasileiro nacional. Então o primeiro é o 1.5, ele tem esse motor, como eu já falei, não vem com roda de liga leve, é o mais básico de entrada, mas ainda assim é um carro bom. Quando você sai do 1.5S para 1.5 SE, ele adquire rodas de liga leve aro 15, que são as mesmas do 1.6. Ele ganha os piscas no retrovisor, que o 1.5S não tem. Ganha farol de neblina, mas não ganha um consolezinho aqui. Continua sendo. Isso você ganha só no 1.6. Aí virando para 1.6 você ganha aqui o console do computador de bordo e coisa e tal. As rodas de aro 15 são as mesmas, ele continua com o mesmo modelo. Aí você passa para motorização 1.6 e depois tem a Titanium. Aí a Titanium adquire eventualmente banco de couro, que é opcional. Vem com aquelas rodas aro 16 um pouco mais legalzinhas. Ele vem os cromados fora do carro, grade é cromada também. Ele vem com os frufru a mais e o mais importante, 7 airbags. Só o Titanium tem, infelizmente. Na versão do mexicano, apenas o 1.6 SE top de linha, que tem LED, que ele vai ter os 7 airbags, inclusive os de cortina, que é o que deu recalque. Um amigo me perguntou no canal. O Fiesta brasileiro teve um recal e o mexicano teve 2. É porque o recal entre eles foi similar. O do mexicano foi o airbag de cortina, que precisa ser reparado, tá? Isso para todos. E nas travas não, nas maçanetas das portas, que precisa ser trocada. E esse aí é o recal em comum com o brasileiro e também com o EcoSport. Então são as coisas que você precisa, quando for comprar o carro, leva na concessionária e pergunta se foi feito o recal. Se tiver sido feito o recal, beleza, tá dentro da garantia. Estando ou não dentro da garantia, a Ford tem que fazer e eles não se recusam, fazem de boa. Beleza? Bom, dica de compra, qualquer um deles é bom. Eu vou ser bem sincero, o Fiesta mexicano, ele é tão valorizado quanto o nacional. Então você acha, às vezes, principalmente quando tá pouco rodado, você acha eles a preço às vezes mais caro que o nacional de entrada, que é 1.5S. Na minha humilde opinião, e aí só minha, tá? Fique bem claro, eu acho que 1.5S não vale a pena. Ele é muito pelado em termos de carro. Mas se o Fiesta for um sonho de vocês e esse é o preço que estiver agradando, vão em frente, não desistam dos seus sonhos. Mas eu acho ele muito pelado para um carro do preço dele. A moça está com pressa. Então, eu acho que não vale a pena. Inclusive, eu acho que 1.5 SE, que era o que eu queria comprar, também não vale muito a pena. Porque ele não vem com a tela, que ele não vem com os displays, ele é bem simplesinho também. Ele só insere algumas coisas externas no carro. Interno não muda nada. Então eu acho que vale a pena investir um pouquinho mais e pegar 1.6. E no mexicano eu recomendo procurar já a versão top de linha, por causa das questões até de segurança mesmo. Porque o carro ele já vem com algumas coisas a mais, então compensa. Só que, como eu falei, eventualmente você vai achar o 1.6 mexicano mais caro que o 1.5 SE do brasileiro. É super comum isso, porque ele é muito visado. Ele é um carro que todo mundo sabe que o acabamento dele é melhor, então a galera procura muito ele, prefere procurar ele, tá?
Se eu pudesse dar dica, então, entre eles, o que eu daria de ótimo do custo-benefício? Ou você compra um 1.6 SE mexicano top de linha, ou você compra um 1.6 brasileiro SE, que agora, se eu não me engano, na versão é 1.6 SEL, mudou um pouquinho, e que são as versões com melhor custo-benefício. A top de linha mexicana e a intermediária brasileira, porque o Titanium é muito caro. Até mesmo seminovo eles vendem muito caro, porque o Fiesta é um carro extremamente valorizado, tem um mercado muito forte, é muito fácil de vender, então eles não se importam de pegar e jogar um preço lá em cima e eles sabem que eles vão vender. Esse que é o problema do Fiesta. Então, quando eu fui olhar, esses dias eu vi um New Fiesta Titanium para vender 13,14. A FIP dele tava, se eu não me engano, 40 mil. O carro estava anunciado por 47 mil reais. Então aí você vê a diferença, 7 mil reais acima da FIP e sem nenhuma negociação. Então, gurizada, o que eu recomendo é pegar o 1.6 mexicano ou 1.6 brasileiro na versão SE ou SEL, que é a mais recente. São os melhores custo-benefício. Beleza, gurizada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das comparações e das dicas. Se gostou, deixa like aí, se inscreve no canal.